Olá, meus queridos! Espero que todos estejam bem. Hoje é quarta-feira, dia 25/9/2024. Ontem tivemos aula ao vivo, graças a Deus, foi uma boa aula, falando de ET. Muita gente conseguiu ver as caras e as imagens dos ETs na lousa. Eita, pleira! Aí vamos que vamos! Bom, meus queridos, o negócio é o seguinte: a parada é doida. E vamos que vamos, e seja o que Deus quiser, e seja mesmo o que Deus quiser. A situação é a seguinte. Bom, ontem nós tivemos algumas coisas interessantes que aconteceram. Vou contar primeiro uma fofoquinha, uma situação. Eu peguei e conversei um pouquinho com o espiritual, falei assim, espiritual, por que eu tenho que ir para uma região que é tão quente, né? Por que eu tô indo para uma região quente assim e tal? Aí o espiritual argumentos, tá? Tudo são argumentos, tá? Então a gente pergunta, mas eles não respondem com muitos detalhes. Eles somente falam assim, ó, por que eu tenho que ir para uma região quente? Então, só para vocês entenderem como é que o espiritual é. O espiritual faz assim. Olá, tudo bem, espírito? Oi, tudo bom, espírito? Como é que você tá? As pessoas acham que é assim, tá? Aí o espírito vem, oh, meu irmão, maravilhoso. Como é que você está? Você está maravilhoso, sua energia está linda. Não, eles não falam isso daí. Eles não ficam com essa lenga-lenga. Então chega o espiritual e fala assim, ô espiritual, eu queria entender um negócio. Por que eu tenho que ir lá nessa região e quente do jeito que é? Por que eu tenho que ir para uma região super quente? Aí a resposta do espiritual. O sol é necessário. O sol é necessário? Para quê? Não sei. Para que o sol é necessário? Para fritar? Para ter uma vida parecida com a do Egito, por exemplo? Ué, por que as pirâmides, as histórias, o Éden, tudo ficou naquele lugar ali do Oriente Médio? Que é aquela parte seca, quente, que pega fogo? Deve ter alguma explicação. Eu não consigo saber. Mas deve ter. Eu não consigo saber. Por mais que você possa falar, moço, pode falar o quanto for. Eu não consigo saber. Não consigo saber. Mas, em todo caso, vamos que vamos, né? A gente vai seguindo a gente vai seguindo as manobras, vai seguindo os pormenores e tudo mais. Vida que segue, coisas que acontecem. E seja o que Deus quiser. É ou não é? Pois é. Então esse foi um dos primeiros casos, uma das primeiras coisas que eu andei perguntando para o espiritual, e eles só respondem bem assim. E aí? Você que tem que interpretar. Ah, mas professor, não dá para sair conversando com eles? Não dá, gente. Não é do jeito que vocês imaginam. O problema foi o seguinte. O Chico Xavier criou um mundo espiritual aonde o Emmanuel era o amiguinho dele. Era um amiguinho que ele ficava conversando, batendo papo, igual o amiguinho invisível das crianças. Gente, isso daí não é assim. Mas, professor, mas o Emmanuel conversava muito mais, claro, porque ele tinha que digitar, ele tinha que relatar um livro inteirinho, com todos os detalhes, com todas as coisas. Então, é outro planeta, outra coisa. É a mesma coisa, mas é outra vida, é outra coisa, é outro tipo de visualização. Mas qual que é a diferença então do Emmanuel com o Chico? Vou falar uma coisa para vocês. Se o Emmanuel, ó, agora vai ser uma coisa muito polêmica, presta atenção. Se o Emmanuel fosse um espírito muito diferente, tipo assim, iluminadíssimo, e o Chico não, jamais poderia ficar o Emmanuel junto do Chico. Então eu vou falar uma coisa aqui para vocês, prestem atenção. O Emmanuel não era anjo. O Emmanuel não era anjo. O Emmanuel não era um ser de altíssima envergadura, como anjos, aqueles que vivem lá nos céus dos céus. Não. O Emmanuel é um tipo de espírito evoluído dentro do nosso lar. Depois do nosso lar, você vai para o céu dos céus.
Então o Emmanuel, todo mundo acha que ele é, não é assim, ok? Não é assim. O Emmanuel era um mentor do Chico. Então cada um tem o seu anjinho da guarda, o seu mentor. E o mentor do Chico Xavier é correspondente ao do Chico. Então, se o Chico é um espírito de alta envergadura, o tutor dele, o mentor dele, tem que ser da mesma proporção também de alta envergadura. Mas não significa que é iluminadíssimo e gigantesco. Por quê? Porque um anjo não consegue ficar próximo dos seres humanos. Ele vem, passa recado e tchau. Ele vem, fica a distância 2, 3 metros e tchau. Eles vão, fazem o que tem que fazer e tchau. É diferente, gente. Se já tivesse se transformado em anjos, as missões seriam totalmente espirituais. Já não precisa ficar reencarnando para ficar tomando no nariz aqui e se lascando. Mas, professor, então Jesus, Moisés e mais um monte que vem. Bom, vou explicar uma coisinha para vocês. Existem missões específicas. Só que tem um detalhe. Vamos lá, outro exemplo. Jesus pode ser um ser iluminadíssimo. Ele veio, encarnou. No que ele encarnou, não fica achando que vai ficar 70 mil anjinhos do ladinho dele. Não. O poder dele está numa oração, dele fala assim, Deus, preciso de ajuda. Aí vem os anjos, faz o que tem que fazer e tchau, volta embora de novo. Mas ele não tinha proteção? Tinha proteção de espíritos que podem trabalhar na Terra, como Exus, por exemplo. Mas os anjos, os seres angelicais mesmo, não podem ficar. Eles vêm, faz o que tem que fazer e tchau. Vem, faz o que tem que fazer e tchau. Estamos entendidos nisso? Então tá bom. É difícil entender, mas devagarinho vocês vão conseguindo entender. Então quer dizer que nem Jesus tinha anjos? Não dá, gente, não tem como. É como se fosse uma bateria carregadíssima e uma bateria descarregada. Porque os seres humanos, pela sua densidade, só de estar no corpo humano, pode ser Jesus, mas só de estar no corpo humano, qualquer anjo que chegasse próximo ia passar a energia automaticamente. É lei da física, não tem como. Mas tudo bem. Aí Jesus teve que se preparar, e arrumando o corpo dele, e preparou. Levou 30 anos para Jesus preparar o corpo dele. Quando Jesus preparou o corpo dele, aí pôde vir o Espírito Santo, batizar ele, e aí pôde vir e ficar os espíritos de alta luz junto com ele. Até então, não podia. Está escrito na Bíblia. É só fazer a interpretação. Combinado? Muito bem. E aí, dentro das coisas malucas que vai acontecendo, teve mais uma historinha que aconteceu, que eu vou ver para passar para vocês, de que a minha moderadora, que frequenta os hospitais, de novo, indo ver um hospital, o que aconteceu? Ela foi no leito de uma pessoa, a pessoa deu um recado e logo em seguida desencarnou. Só que nessa não foi de um dia para o outro, essa já foi assim quase de imediato. Ela foi fazer os atendimentos do resto do pessoal no hospital, atender as pessoas, fazer o benzimento no hospital e depois a pessoa desencarnou. É, professor? É. Vamos lá? Será que tá com som alto aqui? Deixa eu ver. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Prof. Então, eu fui no hospital, né, fazer o benzimento e fui também ver a vovozinha do asilo. Aquela que é mãe da mulher que houve a denúncia lá do episódio do cachorro, né, e que depois veio a ter um AVC e acabou falecendo, tá? Acabou desencarnando, né, melhor dizendo. Então, eu cheguei próximo ao UTI e tinha uma enfermeira, né, aí eu chamei ela e perguntei se eu poderia entrar, né, para ver a vovozinha. O médico estava ali passando visita e autorizou a minha entrada lá na UTI.
A vovozinha estava, né, no oxigênio, bem fraquinha já. Eu me aproximei dela, né, cheguei próximo dela. Ela me reconheceu e pediu, falando muito baixinho, né, a minha bênção e o meu benzimento, né. Aí eu benzi ela, dei a minha bênção para ela. Aí ela, do nada, ela... Aí, então vamos lá. Ela, a senhorinha, é como se ela tivesse pedido uma extrema-unção, certo? Então ela foi lá, porque ela estava na UTI, já estava assim no leito da morte já, e aquela senhorinha, que é a mãe daquela mulher que denunciou a moça lá por causa do cachorrinho, tentou prejudicar a pessoa e morreu. Aí a mãe foi para o asilo, estava toda feliz, tal, e aí ela teve um problema respiratório e foi internada, e estava internada na UTI, mas bem fraquinha, porque ela já era bem idosinha, bem fraquinha. Então vamos lá. E pediu, falando muito baixinho, né, a minha bênção e o meu benzimento, né. Aí eu benzi ela, dei a minha bênção para ela. Aí ela, do nada, ela disse assim: o grande comandante é muito abençoado pelo Pai. O grande comandante é muito abençoado pelo Pai. Grande comandante é o termo utilizado pelo índio do Peru, lá atrás, naquelas coisas que nós fizemos, que o cara fez, que me deu o cajado, que trouxe o cajado para mim. De novo, a mesma linguagem. Ainda perguntei para ela 2, 3 vezes. A mulher falou nessa linguagem, grande comandante, de novo. Ela falou nessa linguagem, grande comandante. Então, mais um recado do espiritual para mim. Eu não fazia isso antes para vocês, mas eu estou mostrando para vocês como que funciona as anomalias na minha vida. Para que as pessoas parem de ficar falando que é espírito zombeteiro, que é espírito... Não tem como ser espírito trevoso fazendo isso. Não tem como, professor, não. Principalmente com as características de desencarne logo em seguida. Depois disso, eu saí da UTI, fui para outra ala do hospital, né, fazer outros benzimentos, né, e ao sair de um quarto, uma enfermeira estava à minha procura. Aí no que ela me viu, ela disse assim: a vovozinha ali da UTI, que você acabou de ver lá, acabou de falecer. Foi o que ela falou. E logo em seguida a vovozinha, ela saiu de lá, fez o benzimento, recebeu o recado, foi em outros quartos para fazer o benzimento em outros lugares, né? Porque ela faz esse serviço. E aí a enfermeira foi lá e falou: olha, a senhorinha lá acabou de falecer. Bonito, não é? A mulher recebeu a bênção da Tequinha, a bênção de Deus, passou um recado para mim e logo em seguida descansou, pôde descansar. Vocês conseguem entender o tamanho da força da espiritualidade ou não? Vocês conseguem imaginar e entender como é que a coisa é? É incrível, é impressionante. Eu acho maravilhoso, surreal, sobrenatural. E são coisas que acontecem, estão acontecendo. Impressionante, não? Eu, cada vez que passa, eu fico mais e mais e mais extasiado com tais situações. Eu vejo como algo assim incrível, para não dizer outra coisa. Meus queridos, tá chegando, hein? E eu tô sentindo que cada vez mais essa minha ida pro Peru tá chegando. Eu só sei que eu não vou poder ir sozinho. Então que Deus abençoe, que dê certo de liberar as contas do cara lá, que tá travada, para eu poder ir lá com ele, porque ele já tem experiência lá, ele já sabe como é que é lá, já sabe por onde ir, como que não vai, como que vai. E aí nós irmos. E seja o que Deus quiser. E vamos que vamos, e bora, e vai, e vamos, e vamos. E seja o que Deus quiser. Que Deus nos abençoe. E vamos lá. Bom, notícias de jornal. O dólar ontem foi para R$ 5,46.
uma queda de 1,3 e hoje, nessa madrugada, caiu mais um tiquinho, 5,45. Graças a Deus. E que assim continue. E Deus abençoe de voltar para os 5 reais. Se chegar nos 5 reais, você pode ter certeza que você é o cara mais feliz que tem. E que caia para 3 e que caia para 2. Quanto mais valorizar o real, para mim, melhor é. Para mim, melhor é. Então, notícias boas. Ontem, pelo menos, e só que é o seguinte, hein? Não vai achando que foi tudo bonitinho no começo, não. Porque no começo do dia, o dólar começou a subir. Falei, vixe, errei todas as coisas que eu falei. Depois virou meio-dia e caiu. Aí eu falei, aí, agora sim, agora acertei. Então, provavelmente, pode ter uma regulação, tá? Porque como subiu muito, normalmente tem uma correçãozinha aí, tá? Vamos ver se vai ser correçãozinha ou se vai ser correçãozona. Se for correçãozinha, de boa, depois continua subindo mais ainda a bolsa e caindo o dólar. Se for uma correçãozona, aí não valeu de nada. A bolsa da Alemanha hoje, por exemplo, ela está murchando porque ela chegou perto da bolha e murchando de novo. Está caindo 0,44. 18.904, um valor altíssimo ainda. A Bolsa do Brasil subiu 1,22 e fechou em 132.155. Maravilhoso. Professor, e aí? Então, acontece o seguinte, eu recebi um dado, só que eu não consegui ver mais nota, só vi um lugar que publicou. Que a BlackRock estaria falindo. E eu tentei achar, e eu só achei um jornal, só que é um jornal que não é conhecido. Eu falei, como é que eu vou acreditar numa porcaria dessa? Que os caras tinham investido dinheiro em criptomoedas, e a criptomoeda faliu lá, fechou tudo, afundou tudo. E aí os caras falando que tem falência e que não sei do que. Só que eu não achei em lugar nenhum. Fiquei olhando as bolsas de valores para ver se tinha ou não tinha. Eu acho que não é verdade. Ela pode ter uma parte dela, uma fatia dela que investiu em criptomoeda que realmente afundou. Mas a empresa, de fato, a BlackRock, se amanhã é uma agência de investimento, certo? Se uma empresa como a BlackRock falisse, por exemplo, moço, ia ser o colapso do colapso. Ia ser pior do que pandemia. Sério, professor? Eu não tenho dúvida nenhuma. Seríssimo isso. Seríssimo. Sem dúvida nenhuma. Ok? Muito bem. Então nós temos situações bem distintas e, para não dizer, alarmantes. Beleza? Muito bem. Jornal Folha de São Paulo. Banco Central da China lança pacote de estímulos mais agressivo desde a pandemia. Uau! A China divulgou nesta terça-feira, ela já tinha divulgado que ia fazer um negócio na segunda. Depois chegou na terça e falou, não, agora vamos fazer mais agressivo ainda. Foi o que fez as bolsas subir. Tava tudo meio caindo, não sei o que, depois virou para cima. Tanto é que a Vale estourou a boca do balão de subida. Não sei se continua, mas vamos lá. Seu maior pacote de estímulos desde a pandemia para tirar a economia do seu estado deflacionário e voltar a atingir a meta de crescimento do governo. Mas analistas alertaram que a ajuda fiscal terá de ser maior para alcançar esse objetivo. O governo não divulgou quando as medidas anunciadas entram em vigor. O pacote foi mais amplo do que o esperado, oferece mais financiamento e cortes de juros e marca a mais recente tentativa das autoridades de restaurar a confiança na segunda maior economia do planeta, depois de uma série de dados decepcionantes levou preocupações sobre uma desaceleração estrutural prolongada. Posso falar para vocês? Todas as vezes que governos colocam o dedinho na política, como está fazendo, não resolve o problema. Vai agravar mais ainda o problema. Então a China está com uma propensão de piorar
a sua situação que já está ruim. Ok? Muito bem. Ainda da China. Jornal Reuters. Mercados chineses sobem com força após o Banco Central da China anunciar novas medidas de estímulo. Singapura. Os índices acionários chineses registraram seu melhor dia em anos nesta terça-feira. O yuan disparou e os títulos avançaram brevemente depois que Pequim anunciou uma série de medidas de estímulos econômicos, incluindo cortes de juros e novos financiamentos para compras de ações, em uma tentativa de impulsionar a economia. Ou seja, todas as bolsas, tudo subindo, puxou tudo. Só que, como eu falei, não consegue segurar. Então é algo como se fosse imediatista, populista e não estrutural de fato. Tanto é que a bolsa da Alemanha já está caindo hoje. Problema. Jornal do Infomoney. E nisso, como que está a situação, que é agravante na China, em outros países, e agora fizeram uma análise. Jornal do Infomoney, presta atenção. Imóveis em São Paulo, casas em São Paulo, têm preços justos, mas custam 8 anos de salários mais altos. Estudos do UBS avalia o nível de bolha imobiliária e o desnível de renda em 25 metrópoles globais. A cidade de São Paulo está longe de uma bolha imobiliária, comparada a 25 metrópoles diferentes países pelo mundo. Ou seja, se aqui já está uma fortuna, se São Paulo já está uma fortuna, você vai comprar um apartamento de 1 quarto lá em São Paulo, você vai pagar 400 mil, 500 mil reais. Se isso não é uma bolha, então o que é bolha? Os outros, então, estão com uma bolha que é bolha mesmo, porque não é possível. Entretanto, isso não significa que esse preço justo, por estar abaixo das 25 metrópoles do resto do planeta, esteja adequado à renda da população local. Quando equiparado aos salários da população brasileira, o valor dos imóveis paulistas se mostram distante da realidade. É óbvio, ninguém tem condição de comprar. Essa é a avaliação da nova edição do Índice Global de Bolha Imobiliária do Banco de Investimento, UBS. Vocês têm noção do que os caras criaram? Presta atenção. Os caras criaram um índice global de bolha imobiliária. Se criar um negócio de bolha imobiliária é porque a bolha existe. E se a bolha existe, ela vai e pode estourar. E se ela vai e pode estourar, cuidado. Muito cuidado. O estudo analisou os preços de imóveis residenciais em 25 grandes cidades ao redor do mundo, como Tóquio, Paris, Londres e outros lugares por aí. A avaliação mostrou os preços reais das propriedades. Em muitas dessas cidades atingiram seu ponto mais baixo nos últimos anos. Ué? Está murchando a bolha? Gente, eu estou falando que mais cedo ou mais tarde os imóveis vai, chup. Então quem tem 2, 3, 4, 5, 10 imóveis, cuidado. Mas então o que eu faria, professor? Faça coisas que você consiga se explodir qualquer coisa, que você consiga fazer movimentar o dinheiro de outra forma. Agora, viver de renda com aluguel, eu acho que quando estourar a bolha, vai ter gente pedindo, pelo amor de Deus, fica com a minha casa, fica com não sei o quê, mesmo porque muitas casas vão ter que ser destruídas. Mas, professor, você não tá para comprar uma casa? Tô.
Mas eu já vou arrumar um terreno, já vou correr atrás de terreno, já vou tentando fazer as obras e as construções em cima e adequação da nova realidade, etc, etc e etc. Então eu vou montar sim uma estrutura para suportar as novas modernidades, por exemplo. E falando nisso daí, eu sonhei que eu tinha construído salas de aula. Que eu tinha feito, eu estava todo feliz, que eu tinha montado várias salas de aula, e aí eu estava indo para dar aula, aquelas carteiras tudo de estudante, eu super feliz. Falei, nossa, olha que beleza. Fiquei feliz pra chuchu. E aí aparecia gente e falava assim, eu posso alugar a sua salinha para dar um curso, treinamento com o pessoal? Eu falei, claro, pode sim e tal, não sei o quê. Eu achei incrível, achei maravilhoso. Bom, é isso aí. Vamos que vamos. Então, muita calma nessa hora, certo? Jornal da Infomoney. Equipe econômica admite ruído, entre aspas, com Vale Gás e quer mudar projeto no Congresso. O projeto provocou desconforto no mercado por driblar limites previstos no arcabouço fiscal e gerou controvérsia dentro do governo. O objeto de preocupação entre agentes econômicos no campo fiscal, o projeto de lei 3.335, que trata de mudanças no Vale Gás, não deve avançar no Congresso Nacional no formato encaminhado pelo presidente Lula, é o que avalia integrantes da equipe econômica. Por quê, professor? Porque esses negócios de benefício aí vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar. E vai tirar onde? O pagamento do valor às famílias beneficiárias, concessão de desconto nas aquisições de gás de cozinha. Beleza, mas e aí? Vai ser aqueles que estão no cadastro único para programas sociais do CadÚnico? Como que seria isso no CadÚnico? As pessoas pobrezinhas comprando gás e subsidiado e tudo mais? Tá. E essas pessoas que recebem Bolsa Família, o que eles estão fazendo? Eles merecem mesmo? Eles estão precisando mesmo disso? Olha só o que anda acontecendo, para vocês verem que saiu de bomba. Isso é uma bomba atômica, moço. E o Lula até falou lá no negócio das Nações Unidas e falou bem, ele deixou bem claro, falou que é um negócio de vício mesmo. E nós estamos indo para um negócio de vício assim, tenebroso, uma coisa do capeta. Tem que acabar com essa porcaria de bet aqui. Essas porcaria de aposta online. Jornal da Infomoney. Nisso o Lula tá de parabéns, viu? Porque eu vi ele lá falando assim, não, isso aqui nós temos que acabar com isso daqui, isso aqui já tá afetando os pobres, não pode afetar os pobres do jeito que tá. Do jeito que tá, não pode. Então, ó, parabéns de novo, parabéns pro Lula por causa disso. Mas não significa que ele tá lindo e maravilhoso, não, tá? Tá cheio de defeitinho por aí, tá? Ok? Jornal da Infomoney. Beneficiários do Bolsa Família gastam 3 bilhões de reais com bets só em agosto, diz o Banco Central. O pessoal recebe o Bolsa Família e gastou em aposta do tigrinho, essas porcarias, esses lixos dos infernos. Onde está destruindo as famílias, destruindo todas as pessoas. Diz o Banco Central. E isso porque deve ser maior, porque isso é só aqueles que pagaram com o Pix. Os resultados estão em linha com outros levantamentos que apontam que as famílias de baixa renda são as mais prejudicadas pela atividade de apostas esportivas. Posso falar uma coisa para vocês? O Bolsa Família precisa se transformar em um vale alimentação. Só poder comprar comida e alimento, não poder comprar bebida alcoólica, não poder gastar com cerveja, não poder gastar com essas porcarias de aposta e nada. Deveria ser só para comida. Porque não está tendo condição. Desse jeito não dá. Não dá. E pagar conta de água, pagar conta de luz, é isso aí.
e proibir todas as outras coisas. Tirar dinheiro, sacar dinheiro. Vai ter que usar só com comida, vai ter que usar só com coisa. Porque não tem condição. Olha só, em agosto, 5 milhões de pessoas, não é pouco, 5 milhões de pessoas, pertencentes a benefício de Bolsa Famílias, enviaram 3 bilhões para empresas de aposta via Pix. Com uma média de gastos, olha a média de gastos, R$100 a média. O valor corresponde a 20% do total dos 14 bilhões de reais dispendido pelo governo no Bolsa Família em agosto. Desses apostadores, 4 milhões, ou seja, 70% são chefes de família e enviaram 2 bilhões para apostas. Os dados foram divulgados pelo Banco Central em uma análise sobre o mercado de jogos de azar e apostas online, realizada com base em estimativas de valores apostados a partir de transações via Pix. Essa desgraça de aposta online está destruindo todas as famílias. Essa é a droga moderna, é a droga digital. Isso é uma porcaria. Isso é um lixo. Você pode reclamar o que você quiser. Isso é lixo. Problema seríssimo. E parabéns de novo ao Lula de pegar e tacar o dedo na ferida e falar mesmo o que tinha que falar. Nisso ele tá perfeito. Jornal da CNN. Abre aspas. A Argentina vai abandonar posição de neutralidade, diz Milei em primeiro discurso nas Nações Unidas. Em pronunciamento na Assembleia Geral, o argentino questionou a agenda coletivista das Nações Unidas e disse que a Argentina não apoiará restrições de liberdades individuais. Cutucou, certo? Muito bem. Aí vem o Lula, jornal BBC News. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras, diz Lula nas Nações Unidas após bloqueio do X no Brasil. Então o Lula fala que a liberdade é bloquear o X. E o Milei diz que não vai sair dessa neutralidade e que a liberdade é outra coisa. E qual que é a liberdade verdadeira? Desculpa, eu acho que é do Milei. Porque bloquear o X aqui, eu não estou de acordo. Do jeito que foi feito, radical demais, para o meu gosto. Algo que poderia ser mais comportado. Mas, dizem as más línguas, que tudo isso vai ficar até acabar as eleições. A hora que acabar as eleições, está liberado tudo. E posso falar para você? O Facebook está ditador mesmo. Eu vou falar o que aconteceu já já. Mas antes, jornal da CNN. Boric é o presidente do Chile, da esquerda comunista, hein? Critica a esquerda. Então, um presidente comunista criticou a esquerda por não repudiar as violações aos direitos humanos por Maduro, Ortega e Putin. Presta atenção, pessoal da esquerda, presta atenção. Você que é da esquerda, gosta da esquerda, o social, maravilhoso, é lindo, aquela esquerda antiga. Comecem a observar o Boric do Chile. Esse parece que ainda carrega a essência da verdadeira esquerda, e não essa de guerrilha, de coisa, de ordem mundial, de implantação para o planeta e tudo mais. Porque essa fala dele é uma fala democrática de uma versão da esquerda.
Então, tipo assim, você tem que ter a versão da direita e a versão da esquerda. Você vai entre direita e esquerda e um aprende com o outro. A esquerda aqui do Brasil é, não, eu sei o que é o melhor do planeta e vai todo mundo ali. E não é bem assim. Então, eu gostei da fala desse cara. Parabéns. Parabéns ao Boric, presidente do Chile. O presidente reclama que as violações sejam julgadas com diferentes critérios de acordo com a ideologia. E é verdade. Então ele está falando que a ideologia está estragando as coisas. Estão pegando e colocando a ideologia na frente da lei neutra, da lei pura. Parabéns. Espero que o pessoal da esquerda do Brasil aprenda com ele. Rapaz, foi um tapa na cara de tudo quanto que é gente ali, principalmente do Lula, hein? Ah, se foi, hein? Jornal da CNN. UAC. 2 pontos. Ninguém sabe qual será a nova ordem mundial. Estamos vivendo o fim de um período de mais de 70 anos, no qual vigorou um tipo de sistema internacional, ou seja, das Nações Unidas. O que existe de comum entre Joe Biden, Lula e Milley quando discursam nas Nações Unidas? Eles acham que as Nações Unidas não servem para grande coisa. Biden diz que o mundo está na beira do abismo, sem que as Nações Unidas possam fazer grande coisa. Lula diz que as Nações Unidas precisa ser reformada, senão não consegue fazer grande coisa. Milley diz que as Nações Unidas não servem para grande coisa, pois está preocupada em dizer como os países devem se comportar. Não é novidade alguma que as Nações Unidas é hoje um símbolo de impotência. E concordo, é uma linda matéria do WAC, do William WAC. Ótima matéria. E realmente ninguém sabe o que é a nova ordem mundial. Porque nós entramos numa desordem mundial. Está tudo desordado. É uma desordem total. Só que depois de uma grande desordem, aparece um salvador e cria a nova ordem. Pois é. Só observa. Jornal RFI. Bombardeios de Israel no Líbano seguem pelo 3º dia e míssil disparado pelo Hezbollah é interceptado. Presta atenção. Se eu pegar, eu fiz ontem, eu peguei uma reportagem da CNN e eu peguei e falei assim, nossa, Israel foi preciso no ataque. Sabe o que aconteceu? Remover a minha postagem, só coloquei isso, eu coloquei uma postagem, eu peguei o link da CNN, jornal de altíssima circulação, do ataque que Israel fez lá, que matou o comandante, sei lá do que eles lá. E eu peguei e falei assim, o ataque foi, tipo, preciso. Não preciso de necessário, preciso. Sabe o que eles fizeram? Eles tiraram a minha postagem, falaram que eu violei as regras do Facebook. Eu falei, mas a postagem é de um jornal de grande circulação? Eu só falei que foi precisa o ataque. Recebi um strike no Facebook. Desculpa lá, mas olha, a ditadura tá feia. Eu recorri e perdi. Para vocês verem o nível que nós estamos entrando de ditadura e de restrições das redes sociais. Ou a gente toma cuidado, ou não sei onde nós vamos parar. Daqui a pouco nós não poderemos falar mais nada. Começa assim, depois eu não vou poder falar mais nem de Deus, e muito menos de ET. Porque eu estaria fazendo conspirações sociais. Será, professor? A China é assim. A Coreia do Norte é assim. Então, meus queridos, muita calma nessa hora. O buraco está um pouquinho mais embaixo e eu não estou gostando nada desse tamanho desse buraco. Tá feia a coisa, hein? Outra notícia jornal. Jornal CNN. Foi igual desse aqui, hein? Israel intercepta míssil perto de Tel Aviv após o Hezbollah tentar atacar a agência de inteligência. A Mossad lá, né?
É como se eles tivessem tentado atacar o Pentágono dos Estados Unidos. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A ofensiva do grupo libanês contra Mossad é um raro ataque próximo ao centro econômico israelense, longe das linhas de frente do conflito. Ou seja, eles sabem onde fica o Pentágono de Israel e estão atacando, e estão retalhando, e estão enfrentando Israel. E eu volto a dizer, são irmãos brigando. Coisa mais feia que pode acontecer. Estão jogando tudo o ensinamento, tudo o que aconteceu na época de Moisés no lixo. Por incrível que pareça. Jornal da CNN. Israel alerta moradores deslocados do sul do Líbano. Presta atenção. Israel alerta moradores deslocados do sul do Líbano para não retornar de novo lá para o sul do Líbano. Se você saiu do sul do Líbano, não volta não. É isso que eles estão falando. Por quê? Porque provavelmente eles vão atacar mais. Estima-se que 500 mil de pessoas, 500 mil pessoas, é muita gente. É triste, gente. Olha, gente, já pensou você ter que largar sua casa, suas coisas, sua televisão, sua geladeira, largar tudo para trás e sair só com uma malinha de roupa e sair para rua? Gente, isso é assim... Nossa, isso é de doer a alma. Estima-se que 500 mil de pessoas tenham sido deslocadas no país, segundo o ministro das Relações Exteriores libanês, um dia após ataques israelenses terem matado mais de 500 pessoas. Ai, que Deus tenha misericórdia desse planeta, gente. Eu quero saber como que vai funcionar a parte kármica disso aí depois dessas brincadeiras de mau gosto. Porque alguém vai ter que pagar por essas coisas tudo. Ah, do outro lado, Deus vai julgar. Isso aí você pode ter certeza. Jornal AFP. Para a gente encerrar com chave de ouro. China testa míssil balístico intercontinental no Pacífico. Entendeu? Míssil intercontinental. A China testou um míssil balístico intercontinental equipado com uma ogiva fictícia. Ou era uma ogiva que podia ser nuclear. Nesta quarta-feira, hoje, no Oceano Pacífico, um exercício incomum que aponta a modernização do programa nuclear do país e recebeu críticas dos países vizinhos. O teste anunciado pelo Ministério da Defesa da China acontece em um contexto de rivalidade com os Estados Unidos no Oceano Pacífico. Tensão com as Filipinas pela soberania do mar da China Meridional e de hostilidade aberta com Taiwan, uma ilha de governo democrático que Pequim reivindica como parte de seu território. O Ministério da Defesa, que raramente informa de maneira aberta esse tipo de exercício, não revelou o ponto de queda do míssil, nem se o projétil foi disparado de terra ou de um submarino. Os mísseis balísticos intercontinentais estão entre as armas mais poderosas e potentes do planeta, com capacidade de transportar cargas nucleares devastadoras. A força de mísseis disparou com sucesso um míssil balístico intercontinental, com uma ogiva fictícia em alto mar, no Oceano Pacífico, às 8h44 do dia de hoje, 25 de setembro. E o projétil caiu na área esperada, afirma um comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa da China. O lançamento de testes é uma ação de rotina em nosso plano de treinamento anual, acrescentou a pasta. Então, moço, aí vai. O que eu posso dizer? Rezemos porque os seres humanos não aprenderam a amar uns aos outros. O ensinamento de Cristo é amar uns aos outros como a si. As pessoas não estão amando uns aos outros como a si, nem nos lugares de atendimento de espiritualidade.
A gente vai para fazer o movimento da espiritualidade, as pessoas vão e fecham a porta, negam ajuda, negam assistência. A gente vai para fazer uma assistência espiritual e vem dinamite na nossa cabeça. Posso falar uma coisa para vocês? Tá feia a coisa. O buraco é mais embaixo. A coisa é crítica, doentia e de grande desespero. Que Deus nos abençoe de forma gigantesca, imensa. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.